Vamos fazer uma questão voltada para aqueles que estão se preparando para a Petrobras. No entanto, agora vai ser uma questão diferente porque vai envolver o conteúdo de fenômenos dos transportes, que é um tópico que está previsto no edital. A questão envolve a aplicação do tubo de Pitot para medir o fluxo de CO2 que está descrito aqui na figura. Então, temos um escoamento de CO2 aqui, aí temos esse tubo de Pitot, que é esse tubo em U mais esse tubo que está prolongado aqui para a esquerda. Então, o que acontece? Esse CO2 vai entrar aqui, vai preencher essa parte do tubo. Aqui temos a água, que vai ser nosso fluido manométrico. E através dessa diferença de altura aqui, de uma coluna para outra, vai auxiliar a medir a velocidade de CO2. Temos então como dados essa diferença de altura entre as duas colunas. Aí temos a densidade de CO2, densidade da água e a aceleração da gravidade. Então, com essas informações, a questão nos pergunta qual é o valor aproximado da velocidade de CO2. Para começar, vamos fazer a demarcação desses pontos que a gente está vendo aqui. Esse ponto número 1 vai ser aqui no interior desse tubo aqui. Então, quando ele finaliza aqui e depois vai descer. Então, nesse ponto aqui, a velocidade do fluido é zero. Já esse ponto 2, ele está aqui aonde o fluido está escoando, tá? Então, nesse ponto 2, ele vai ter a velocidade que a gente está procurando aqui. Aqui embaixo, então, temos os pontos A e B aqui. Então, essa altura de 9 centímetros que está sendo mostrada é a diferença de altura aqui do fluido manométrico. Então, em A e B, eles estão na mesma altura. Então, para esse tipo de prova, a gente não pode esquecer da equação de Bernoulli. Então, aqui está mostrando no ponto 1 e no ponto 2 essas características aqui. Então, de uma certa forma, a equação de Bernoulli nos mostra como seria a questão energética em cada um desses pontos. No entanto, através dela a gente consegue transformar essas energias na forma de altura. Tá? Então, aqui que a gente pode ver aqui, que na equação de Bernoulli, aqui a gente já tinha dito aqui, que no ponto 1 a velocidade é zero. E como esses dois pontos estão na mesma altura, essas cotas elas são iguais, Z1 e Z2, então já podemos cancelar. A partir dessa equação, então, vamos isolar a V2, que é a velocidade que a gente está querendo. Então, a gente vê o seguinte, que a nossa velocidade aqui, no ponto 2, que é a velocidade que a gente quer, é dada por quem? É a raiz quadrada de 2G vezes a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2, dividido pelo peso específico do fluido, que nesse caso vai ser o peso específico do CO2. Tá? Então, a gente pode, agora o que a gente tem que fazer é ver quem é essa diferença de pressão. Uma coisa é o seguinte, esses pontos, é verdade que estão na mesma cota, mas só que o ponto 1 está no interior do tubo de Pitot aqui, enquanto o ponto 2 ele já está de fora. Então, como é que a gente sabe? Que aqui esses pontos A e B, como eles estão na mesma altura, então eles têm a mesma pressão. Vamos chamar de Hx essa altura que está aqui, dos pontos 1 e 2, até essa linha pontilhada aqui, tá? Que a gente vai precisar dela. Vamos lembrar que a pressão num determinado ponto vai ser o peso específico do fluido vezes a altura. Tá? Então, vamos escrever quem são as pressões nos pontos A e B. Então, a pressão no ponto A vai ser o seguinte, vai ser γ vezes H, que é H é essa altura aqui, então é relativo à pressão devida a essa coluna aqui, depois γ vezes Hx, ó. Então, aqui essa parte do tubo é de altura Hx vezes o γ que está presente aqui no interior, que no nosso caso é o CO2, mais a pressão P1, que é a pressão desse ponto. Então, vamos estabelecer que Hm vai ser o peso específico do nosso fluido manométrico, que nesse caso é a água. Então, aqui no ponto B, temos H vezes γm, que é esse ponto aqui, ó, que é daqui para cá. Depois vem γ vezes Hx, que é relativo a essa altura aqui, tá? Mais a pressão no ponto 2, que é essa daqui. O que a gente tem que fazer agora é isolar essa expressão, P1 menos P2. Então, esse P2 vamos passar ele para o lado esquerdo e esse restante aqui para o lado direito. Mas a gente pode ver que esse γ vezes Hx pode também cancelar com esse γ vezes Hx. Então, essa é a nossa diferença de pressão.
E aqui no lado direito a gente pode botar o H em evidência. Sendo assim, a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2 é dada pela diferença entre os pesos específicos vezes a altura. Então, essa expressão aqui a gente pode jogar aqui na expressão da velocidade. Então, aqui a gente tem a expressão da velocidade, que é raiz quadrada de 2GH vezes a diferença entre os pesos específicos dividido pelo peso específico do fluido que está escoando, que nesse caso é o CO2. Vamos lembrar que o nosso fluido manométrico é a água. Antes da gente fazer a substituição dos valores na fórmula, vamos atentar ao seguinte. Aqui na questão, eles nos forneceu a densidade de CO2 e da água, enquanto na fórmula a gente está trabalhando com peso específico. Então, para contornar isso, vamos lembrar o seguinte, que o peso específico, γ, nada mais é que a densidade vezes a aceleração da gravidade. Então, onde tem γ aqui nessa fórmula, vamos substituir por densidade vezes gravidade. Feito isso, esse valor de G a gente pode colocar em evidência aqui em cima e vai cancelar com esse G aqui de baixo. Agora sim a gente pode pegar esses dados aqui e substituir na fórmula. O que nos leva a esse valor de 29,96 metros por segundo. Então, a questão nos pede essa velocidade, né, com valor aproximado. Então, o valor mais próximo que a gente tem aqui para marcar seria 30. Tá? Então, é uma questão fácil, certo? Mas, obviamente, que a gente não pode deixar de ter esses conceitos em mente, de fenômeno dos transportes, como a equação de Bernoulli e, nesse caso específico, o tubo de Pitot. Tá? Então, para aqueles que vão fazer a prova da Petrobras, obviamente que isso aqui é um assunto recorrente. Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários e muito obrigado.